Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a este 46º AgroMeeting. É um espaço de conferência, debate, construção de massa crítica à volta da agricultura e do mundo rural. É um espaço às quintas-feiras às 21 horas e é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Espaço Visual é uma instituição privada que presta serviços no âmbito de planos de negócio, projetos agrícolas, assessoria, candidaturas, licenças ambientais, nas áreas de agricultura, agroindústria e turismo em espaço rural. Presta também serviços, a Espaço Visual presta também serviços de contabilidade para efeitos de finanças e de gestão. E, por último, tem um departamento de formação profissional em que promove cursos, sobretudo pela internet, porque acreditamos que a melhoria das competências profissionais é a chave do sucesso dos negócios na agricultura e no mundo rural. É uma empresa que existe desde 1993, no fim deste mês, comemora 28 anos, e tanto trabalha em todo o território nacional com os seus 30 colaboradores efetivos. Vamos dar início, portanto, a este AgroMeeting sobre a cultura da cerejeira. É conferencista Margarida Oliveira, uma jovem agricultora no Conselho do Lamego, que nos vem falar do seu conhecimento, da sua experiência e que nos vem dar o seu testemunho. Margarida Oliveira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-la cá, bem-aja. Ora, boa noite a todos, espero ir de encontrar as vossas expectativas. Vou-vos contar um bocadinho da minha experiência e das dificuldades que tenho tido desde que iniciei a atividade de uma luta constante. Se calhar vou passar uns pequenos PowerPoints, no sentido de destacar o mais importante que tenho até hoje apanhado pela frente. Vou compartilhar, só um momento. Não sei se estão a ver. Ainda não estamos. Agora já está a iniciar, agora já vemos. Pronto, é melhor pôr a cara normal. Completo. Pronto. Já está, excelente. Ok. Prontos, eu dedico-me desde 2013 à cultura da cerejeira. Vou focar a minha experiência, os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças e o que falta para a cultura da cerejeira. Comecei a atividade em 2013, como disse, através de uma empresa familiar agrícola, onde a gente produz e comercializa a cereja. E porquê é que peguei na cereja? Porque apareceu-me um pomar que estava abandonado de cerejeiras e tentei eu recuperar através da ajuda de alguns técnicos, principalmente do professor Alberto Santos. Estamos localizados na freguesia de Ferreiros de Avões, no concelho de Lamego, e tem cerca de 2 hectares. Iniciamos com uma poda em fevereiro de arejamento, alguma fertilização, fizemos tratamentos sanitários dentro do que me foi aconselhado e procedeu-se à colheita. A partir daí foi tentar reerguer o pomar, porque ele estava muito debilitado
em termos fitossanitários e em termos de produção. Em 2014, nós tentamos identificar os porta-enxertos que lá estavam instalados, identificar as qualidades e fizemos fertilização de calcário, estrumo e sementeira de trebo nas entrelinhas. Em 2015 procedemos a enxertias com vista à penalização de algumas qualidades que estavam lá estéreis e que não conseguiam produzir. Também havia qualidades que não interessavam para o mercado e renovamos através de enxertias em árvores adultas que tinham 15 a 20 anos e fizemos a instalação de um ensaio em porta-enxertos ananicantes L6 com a qualidade Santina que eu consegui encontrar no mercado nacional. Foi o que na altura me foi facultado. Em 2013 submeti um projeto para a reconversão de 1,6 hectare de cerejal. Nesse mesmo ano, reuni um grupo de produtores lamecenses, também foi de Resende e Tarouca, e fomos visitar o que havia de novo no Fundão. Em 2018, já com muita insistência do professor Alberto Santos, desloquei-me à Itália. Fui ver novidades que haviam na feira, em produtores de cereja e ensaios feitos pelo Ministério de lá. Em 2019 comecei o investimento, porque o projeto, entretanto, foi aprovado e dei início ao investimento. Optamos por um sistema de condução diferente do que há aqui na zona, o Doppelmarchand, um sistema francês, após várias pesquisas que a gente foi vendo nas visitas que fez. A densidade de plantação é 1,4 vezes 4, o porta-enxerto é Gisele 6, mas tem também lá algumas linhas de 5, mas predominam Gisele 6 e definimos 5 qualidades para 1 hectare, 6. Optamos por comprar os porta-enxertos, instalá-los e proceder à sua enxertia logo em abril, alguns, e depois outros em agosto. Em 2020 fui à Alemanha a uma feira, visitei produtores de cereja, encontrei lá um alemão que tinha estado em Portugal no Alentejo, que falava muito bem português, conhecia o nosso vinho e o nosso azeite, e visitamos também ensaios na Alemanha, indicados pelo viveirista a quem eu comprei os porta-enxertos. Penso que este ano devo concluir o projeto, a execução do projeto, porque ainda falta alguma coisa e o tempo está a terminar para a conclusão. No meio disto tudo, cheguei à conclusão que a tarefa da produção de cereja não é como eu via, é muito árdua, ou seja, andamos todo o ano a trabalhar para que a gente consiga ter uma boa produção. Começa-se no final da apanha com a poda, para controlar a altura, o arejamento e o vigor e renovar ramos. Procede-se em agosto em enxertias de borbulha ou chip padding. Em setembro, outubro, controla-se o enrevelamento através de sementeira, tenho feito aos poucos. Em novembro até janeiro faço a fertilização de mão de obra, de matéria orgânica, calcário e adubo, consoante as análises que vou recolhendo com alguma frequência
e em função de certos pontos que vejo que estão mais débeis sanitariamente. Em fevereiro procede-se novamente à enxertia que não vai vingar de chip padding ou nas árvores adultas de fenda. Poda-se, tritura-se a lenha, controla-se as ervas com herbicida ou com corte e depois começa-se os tratamentos fitossanitários até à colheita, que normalmente são 2 meses no meu pomar, porque eu inicio mais ou menos por volta de 20 e pouco de maio e termino entre 15 a 20 de julho. Estou situada a cota de 650 metros de altitude, virada para exposta a norte e de caras para o Rio Douro. A colheita é feita e procede só a embalamento em caixas de 2 quilos para os clientes. Esses clientes são normalmente em zona para Lisboa, o transporte é feito em frio e vão sempre em caixas de 2 quilos, embaladas por calibre em função do cliente que é XYZ. Futuramente pretendo fazer a instalação de uma cobertura, uma vez que estou a proceder à instalação da estrutura vertical para daqui a 2, 3 anos fazer a cobertura, porque acho que é fundamental, porque andamos a trabalhar o ano todo, depois vem a geada, vem a saraiva e vem a chuva, que não é coberta principalmente pelo seguro, a chuva. Vou tentar aumentar a produção na parte velha que está em vaso, 7 a 10 toneladas, que não estão muito longe disso, e no novo sistema que estão a instalar, pretendo chegar entre 15 a 18 toneladas por hectare. Ao longo destes anos vou detectando e já consigo lidar um bocadinho com a situação, e quando não consigo socorro-me de alguns técnicos que a gente vai conhecendo e que vai convivendo com eles. Entre a principal doença é a moniliose das flores ou dos frutos. Também pode aparecer cribado ou cancro bacteriano. Temos algumas pragas, que é os afídeos ou piolhos, e temos a mosca da fruta, que se consegue controlar, mas a Drosophila Suzuki é imbatível. Por mais que a gente lute, acho que não consegue ainda controlar a praga. Com as aplicações e controlo da mosca do vinagre ou a Drosophila Suzuki, aparece o aranhiço vermelho ou amarelo no fim da campanha, já depois da colheita feita, que é necessário também controlá-lo, porque senão as folhas começam a cair. Vai-se encontrando algumas carências nutricionais, e na cerejeira nota-se a falta de boro, zinco, fósforo, cálcio, às vezes mais frequente o magnésio e o pH. O pH que é preciso corrigir, porque ele estava muito baixo no pomar que estou a tratar dele. Relativamente, a cultura tem muitos incidentes esses a geada, o granizo e a chuva, e aí o porquê da cobertura. Relativamente aos pontos fortes que poderemos encontrar, é um fruto com escoamento garantido, eu consigo escoar o produto e é um preço razoável, porque produzo qualidade que tem que ser paga, porque senão não vale a pena produzir. Temos umas excelentes condições climáticas propícias para a cultura.
Na cota mais baixa, que eu estou na mais alta, ali na zona da Panajóia, é a primeira cereja a aparecer, e aí deviam apostar nas qualidades precoces, enquanto na minha zona eu aposto nas qualidades tardias. Os pomares normalmente estão certificados com produção integrada, e a venda que muitos proprietários fazem da cereja é essa fonte de rendimento. Pontos fracos. Acho que há falta de profissionalismo na produção e na venda da cereja. Não há organizações de produtores aqui na zona que nos possam fornecer assistência técnica, transporte e câmaras de frio. Os pomares produzem pouco, baixa produtividade, comparando com outros de outras zonas ou de outros países, e muito desconhecimento técnico por parte dos produtores para acompanhar estes novos porta-enxertos e qualidades. O custo da apanha é muito elevado e difícil de gerir. E acho que há excesso de intermediários que faz com que o produtor receba pouco pelo custo. Acho que temos algumas oportunidades que temos e por aí ter uma visão mais além, ou seja, fazer a reconversão dos pomares, existência de estudo sobre o comportamento de porta-enxertos e variedades na zona, porque o que se passa aqui pode não ser igual ao que se passa no Fundão ou ao que se passa em Mirandela. Os apoios comunitários que não conseguem cobrir o investimento que fazemos na reconversão dos pomares e na instalação de novos pomares com vista à adaptação das novas tecnologias, da cobertura dos pomares e por aí adiante. Existência de uma rede de entidades na região que prestem apoio, que façam com que a produção da cereja seja uniforme para que todos juntos conseguimos escoar produto e tenhamos quantidades que não existe. E a ausência de cereja de bom calibre no mercado, ou seja, calibre superior a 30, a 32. E com o objetivo de fazer exportação, porque enquanto nós temos aqui cereja na cota mais baixa em abril, a Alemanha só tem cereja no meado de julho, e temos aí uma porta aberta. Temos algumas ameaças, ausência de estudos, nós é que vamos experimentando, vamos testando, e muitas vezes sem acompanhamento técnico. Homologação de produtos igual aos outros países, porque é que Itália ou Espanha, aqui a nossa vizinha, consegue aplicar uns produtos e nós não conseguimos aplicar. Existe um elevado investimento inicial na instalação do pomar, não participado, e um grande incumprimento no cuidado e nas precauções que devemos ter sanitárias no manuseamento da cereja, faltas de alternativas industriais para o refúgio calibre inferior a 24, não conseguimos muitas vezes escoar essa cereja, e a variação do preço da cereja por campanha, que não é constante, é um sobe e desce. Falta muito à região, falta muito investir e apostar nestes novos agricultores que querem mudar um bocadinho, porque já não se deve andar a apanhar cerejas de escadote ou escadas de 10 metros, mas sim andar a apanhar no chão, ter os máximos cuidados e precauções nas quedas
no manuseamento. Para isso devemos produzir com qualidade, ter um setor organizado, chegarmos a informação até nós e haver gente que saiba, tenha conhecimento de assistência técnica na cereja. Modernizar, fazer investimentos com vista a combater os maiores incidentes que existem na cereja. A falta de formação e profissionalismo. É com formação que a gente chega lá, é com conhecimento que a gente vai mais além. Fiscalização em todas as vertentes. É uma área que está muito, muito aquém de todas as outras. Tecnologia em todas as etapas é fundamental, sermos rápidos e agirmos em tempo oportuno. Cobertura mais abrangente, certificação, investigação e passagem desse conhecimento adquirido na investigação para os produtores, que não é passada. E falta de mão de obra, falta de pessoas, mas mão de obra qualificada que tenham cuidado na colheita da fruta e que saibam o que está a colher. E dou por terminada a minha apresentação. Margarida Oliveira, muito obrigado pela apresentação. Foi muito clara e traz aqui... Se calhar muito rápida. Não, traz aqui, imensos dados, a sua vasta experiência, infelizmente, de tentativa e erro e das faturas que vai pagando. Sim. Isso, mas pronto, mas também lhe traz conhecimento e lhe traz experiência e que agradecemos que o compartilhe aqui connosco. Eu tenho uma primeira questão, como é que se caracteriza a qualidade do fruto, da cereja? É uma qualidade boa da cereja, é uma cereja que tem um calibre razoável, que seja saborosa, que tenha um brix ideal e que seja crocante, que não seja mole e que quando você a apanha e a leva para os seus clientes, não chegue lá podre nem estragada. Que se consiga manter algum tempo no frigorífico ou em cima de um balcão, dentro da caixinha que a gente vende. Isso é que é cereja de qualidade. Porque para quem eu vendo, os meus clientes perguntam: só mandaste estas caixas hoje? É sinal que a cereja tem qualidade. E eles vestem a camisola por mim e eu visto a camisola por eles. Nós trabalhamos o dia a dia. Eu dia a dia sei qual é o preço que me estão a pagar à cereja. Sei se dá para apanhar ou se não dá para apanhar. Este ano que passou foi um ano muito mau e eu dia a dia geria o custo da apanha da cereja. Será que compensa? Será que não compensa? Senão eu paro, não ando a subcarregar mais os custos de produção. Mas do ponto de vista de calibre, há algum calibre que se venda melhor? Eu faço a pergunta porque eu tenho ideia. Quando o calibre é grande, praticamente ultrapassa os outros fatores, mas se calhar é uma ideia errada que eu possuo. Tem que ter bom calibre, sim. Superior a 28, 30 você consegue vender a um preço muito superior e depois pronto, tem que ser uma cereja que se mantenha na prateleira, que tenha aparência e que seja apetitosa, que as pessoas comam e tenham vontade de comer outra vez. Porque as caixas... Essa parte, claro, do sabor, na sua perspectiva tem a ver com a vinda de novas variedades, ou acha que se pode fazer um trabalho de melhoramento dentro das variedades regionais? Conseguimos ter aí uma resposta do ponto de vista... Eu tenho qualidades que já estão instaladas há muito tempo em Portugal, por exemplo, a Sumite, que é uma cereja mole, e a São Breste. Ninguém dá nada por ela, que quando as veem, dizem que não é aquela qualidade. Ela foi para a análise para a INIAV
E quando chegou ao INIAV, os técnicos de lá ficaram de boca aberta, como é que a cereja era rija e grande e saborosa. Por isso é preciso sabê-la trabalhar, é preciso lhe dar a comer para que ela chegue a essas condições. Mas isso passa por quê? Por aplicação de cálcio? Passa pelas suas condições Passa pelas de produção em passa pelas altitude? podas, sim. Sim. Passa porque eu estou em altitude, é uma zona muito ventosa, isso ajuda na dureza da cereja e passa pela nutrição, passa por dar cálcio na raiz, todos os anos leva cálcio e calcário na raiz para lhe dar matéria orgânica e depois, durante a campanha, uma vez ou duas, um adubo foliar para complementar. A perspectiva que traça relativamente às organizações de produtores, ou da sua inexistência, na minha perspectiva, este é um facto que é decorrente do sucesso da atividade, e o sucesso eu coloco entre aspas, que é qualquer produtor de cereja, mesmo que não seja muito bom, consegue vendê-la e, portanto, cria os seus próprios circuitos e parece não ter necessidade, apesar de ser unânime que seria necessário existirem organizações de produtores, mas depois na prática cada um vai tendo as suas soluções e, portanto, ninguém está disposto a abdicar do que já faz para entrar no indefinido, portanto, uma nova organização. Concorda com a minha análise ou estou a extrapolar demasiado? É assim, quem produz e tem pouca cereja para vender, se calhar consegue entrar nos mercados desde que ela seja boa. Mas é assim, se a gente precisa de ir mais além, renovar os nossos pomares, concentrar a cereja, porque assim, eu tenho tido propostas de exportação, mas eu sozinha não consigo. E é assim, eu para exportar preciso que os outros produzam igual a mim, que tenham qualidade. Precisamos de câmaras, precisamos de meios de transporte, e eu acho que isso só através de uma concentração de produtores, através de uma organização, como fizeram na Pera Rocha, porque nós vamos à Itália e nós só vimos pomares, nós não vimos armazéns em cada pomar, nós não vimos câmaras de frio, isso estão nas próprias organizações de produtores que lhe fazem essa parte. Mas isso não passará pelo aparecimento de novos produtores, porque eu acho que esse círculo vicioso só se consegue romper se houver uma pressão de haver quantidade, ou seja, se houver uma maior pressão de Eu maior acho que quantidade na oferta, vai obrigar a organizar. Eu acho que enquanto a gente tiver, passa por jovens agricultores, porque assim, os mais velhos querem continuar a fazer o que fizeram sempre, não querem mudar. E quando eu ando a podar de motosserra, as pessoas botam mãos à cabeça, porque nunca viram podar de motosserra uma cerejeira, nem todos os anos. Quer dizer, e passa pela mudança do que se fazia até agora. E acho que só com novos jovens isso se conseguirá mudar. Certo, concordo consigo. Mas não acha também que faltam bons produtores que mostrem o que fazem, que sirvam de exemplo, que sejam líderes de opinião? Sim, sim. Parece-me Nós que... temos que apostar na qualidade, porque se tivermos qualidade no produto, o produto está vendido. Ok, obrigado. Passamos então aqui para as nossas questões do bate-papo. Qual a superfície mínima numa exploração de cerejeiras na sua região para que um jovem agricultor possa viver da atividade? É assim, tudo depende. Se A sua for. especialidade é fazer contas, portanto, certeza que sabe responder bem a esta. É assim, tudo depende, porque assim, se for um novo pomar com uma estrutura nova, uns porta-enxertos ananicantes, que tenha coberto, por menos para se precaver da chuva, que é um maior inimigo que existe na cereja,
a chuva, porque assim, a geada você até vai controlar um bocadinho, aplicando um produto após a geada, e consegue controlar ali um bocadinho da quebra da produção na flor. E o granizo, não. Só se for através de uma pequena compensação que o seguro lhe dê, mas o seguro não cobre o rachamento da cereja. E quem se instalar tem que ver isso, mais vale ter pouco do que muito e não focar esses pontos, porque assim, que me adianta ter 6 hectares, se eu chego ao fim, está tudo, não dá para vender nada, então mais vale eu instalar 2 hectares, ou 3, ou 1,5, mas que tenha coberta, que eu chegue ao fim da produção e que ela esteja garantida, que eu consiga a proteger da chuva, da geada e da ceraiva. Ok, excelente. Qual a sua estratégia de acesso ao mercado para valorizar as suas cerejas? Muitas visitas, faço muitas visitas. Não, inicialmente comecei por telefone, correu bem, mas eu visito os meus clientes no início e no fim da campanha. E vou dia a dia, após a campanha, todos os dias, vou falando com eles por telefone. Acho que isso é a estratégia, visitar e falar e conversar. Mas, portanto, faz a venda direta a grossistas, frutarias? Não, grossistas e grandes empresas de distribuição. Ok. Quantos quilos por hora colhe de cereja, no caso de apanhar a partir do sol, sem recorrer a escadas ou outros equipamentos? Isso depende do que a gente tenha para apanhar. É assim, depende da produção, depende se ela não está rachada, não está adorida, depende de vários fatores. Porque se ela estiver boa, uma pessoa num porte que tenha que se apanha do chão, que o sistema de condução seja o vaso, até consegue apanhar para aí 100, 100 e poucos quilos. Mas a cereja tem que estar boa e tem que ter bom calibre. Agora, se a cereja não tiver em condições, ela tem que ser escolhida. É boa, vai para um balde, e a que está danificada vai para o outro, não fica no pomar. E o custo de produção sobe muito. Enquanto você anda na média dos 70, 60 cêntimos, pode passar para 1,20 ou mais. Esta questão de passar para 1,20 tem também a ver se colher em escada, não é? Com escada, através de escada. Eu não colho cereja com escada. É toda do chão? Não. É assim, as minhas cerejeiras estavam altas, eu fui rebaixando, eu já tenho pomar desde 2013, fui rebaixando e eu não colho. Se calha estar um ramo muito alto, eu vou lá e corto com a tesoura e colhem do chão. Okay. Não quero que ninguém suba. Que conselhos dá a quem se inicia hoje na produção de cerejas? Que se cerquem de bons técnicos, que façam muita formação, que visitem pomares, instalações, feiras, contactem. Acho que o ponto focal acho que o ponto essencial é ter a venda garantida, porque se a gente está a fazer a instalação e não tem a venda garantida do produto, acho que aí peca logo por aí. Mas como é que se consegue garantir o que não se tem? Eu falo nisso porque estive ligado à formação de uma organização de produtores de pequenos frutos. Uhum. E na fase do lançamento, o que acontece é que também tentamos garantir a venda, mas quando se fala com os operadores que vamos ter produto, nunca é o mesmo que acontece quando temos o produto. É diferente. Ou seja, por mais que se diga que se queira assumir essa questão da garantia,
na minha perspectiva, parece-me que o que funciona melhor é ter um produto de qualidade. Isto é, se tivermos um produto que o mercado quer trocar por euros, automaticamente ele está vendido, não é? Muito mais que as garantias, contactos dos contratos. Eu, por exemplo, tenho um cliente que só compra cerejas nacionais a mim e nunca trabalhou com cerejas nacionais, é todo com cerejas de exportação. E eu abordei-o e ele disse, mande-me 50 caixas para eu experimentar. E naquele ano foi o melhor cliente em termos de quantidade e em termos de preço. Claro. Pois, a questão da qualidade do que falou, não é? A homogénea faz toda a diferença, porque, no fundo, o que dá rentabilidade é sermos capazes de ter, neste caso, as cerejas com as características que o mercado quer trocar por euros, não é? Porque muitas vezes fala-se de produções, eu assisto a muitos debates, a muitas conversas, fala-se das produções sem ter em conta o contexto das características técnicas de qualidade do produto, não é? Porque, não é? Se tiver um calibre pequeno, automaticamente o valor comercial é zero, não é? Eu prefiro ter 1 quilo de cerejas de calibre superior, 28, 30 ou mais, 32, do que ter 2 ou 3 de calibre inferior. Claro, porque o resultado... Por causa do custo da apanha e do preço que me vão pagar. Claro. Pronto, mas essa é uma das grandes diferenças que normalmente não é falado, não é? Ou seja, que acham que o que é importante é quantos quilos posso ter por hectare. Claro que é importante tê-los, mas depois não se consegue vender? Claro, porque é como diz, se todos os produtores tivessem as produções com essas características de qualidade, automaticamente também a própria origem valorizaria o produto, não é? Não é por acaso que há determinadas origens de cerejas que valem mais dinheiro, porque é homogéneo. O que mudaria face ao que fez no seu passado de instalação na atividade? Sei lá, não sei. Investiria mais? Ou faria uma instalação contida do ponto de vista financeiro como realizou? Não, vou acabar o investimento que estou a fazer, vou ver o que é que ele vai dar e depois então pensarei no futuro. Uma coisa, um passo de cada vez. Mas, por exemplo, se cobrisse, por exemplo, parte do pomar antigo que tem, para garantir, por exemplo, estes... Não compensa, engenheiro, porque assim, o pomar antigo já está a ficar as árvores, não é? Já não dá aquela rentabilidade que dá um pomar instalado agora mesmo em vaso, não é? Claro. Por isso o objetivo é, quando o que estou a reconverter, começar a dar cerejas, não é? Que começa a ser pago, ir reconvertendo aos poucos. Claro. Porque, sei lá, nos últimos 5 anos praticamente perderam-se 3 colheitas, não foi? Sim, muito difícil. Tem sido muito difícil o 20, o 19 e o 18, sim. O melhor ano que eu tive foi o 17, em termos de preço e em termos de quantidades. Claro. Pois, porque a ideia que eu tenho é que se quem tivesse plantações com alguma produtividade, se tivesse coberto praticamente nestas 3 colheitas perdidas, pagaria o investimento, não é? Porque as quebras de produção foram de tal maneira que... A cereja não compensa andar a trabalhar para depois ter quebras por causa da chuva, e isso acontece sempre ao longo da campanha. Muito ou pouco, acontece sempre ao longo da campanha. E a cerejeira também, na minha perspectiva, também tem um grande ponto forte de mercado, é que quando há produção a mais, também rapidamente se corrige, não é? Quando há mais maçãs ou mais peras que põe no frigorífico, aquilo fica praticamente um ano com o mercado saturado, não é? Enquanto na cereja pode, em anos que há muita, haver 2 ou 3 semanas de dificuldades em comercializar, mas depois passa aquela variedade e a variedade seguinte já normaliza. Sim, aí há um ponto também que a gente pode ir começando a controlar e há quem já controla, ou seja, há palotes que conseguem conservar a cereja no frio durante 3 semanas a 1 mês. Ou seja, eles apanham,
vão para as câmaras, vão para esses palotes, que andam na ronda dos 500 euros, levam mais ou menos 150 quilos cada palote, já embalados, prontos é depois abrir e ir para o mercado, mas lá está, é um investimento também que se tem que fazer, porque 500 euros para 150 quilos ou 180 é muito dinheiro. Claro. Mas na sua perspectiva, as variedades tardias vão ter uma maior valorização? Eu digo isto porque, pronto, eu sou apaixonado pelo consumo de cerejas. E noto que a partir de determinada altura, sei lá, fins de junho, praticamente não há cerejas no mercado. Isto pode ser um fator de valorização ou não? Depende da fruta que apareça na altura do fim da cereja, porque é assim, depois começa a aparecer a ameixa, o aperce, a primeira pera, não é? Depende, mas a cereja, normalmente em julho começam a chegar os nossos conterrâneos e depois a cereja, eu sei porque mal eu acabo a campanha, na semana seguinte aquilo já aumentou 1 euro ou 2 por quilo. Claro. Pois, é um bocadinho a perspectiva que eu tenho, é que uma aposta em plantações em altitude e em variedades tardias, que provavelmente, claro que tem também um risco, não é? Que é também é a preciso ter questão cuidado, da porque... drosófila, não é? Não, mas há gente que já apostou em altitude e foi um fracasso, porque, pronto, tinha lá problemas instalados e foram atrás da altitude e não conseguiram. O investimento foi por água abaixo. Mas os problemas que tiveram, que é fungos de solo, problemas de clima, Sim, geadas sim, tardias? sim. Não, ok. Avançando nas questões, faz-me onda de flores e de frutos? É assim, não, já tentei fazer monda de flores, mas não tenho hipótese. Tenho hipótese. E depois também é um pau de 2 bicos. Você vai mandar as flores, bem uma geada e olhe, já nem se aproveita as que estão no chão, nem as que se foram queimadas. De frutos não faço, mas pode acontecer, e se eu tiver tempo, este ano que passou eu fiz, fazia uma primeira colheita das mais graúdas e deixava estar mais uma semanita e colhia as restantes. E aí ganhava as outras, a segunda colheita tinha mais calibre e logo mais valorizada. Mas de flores não, nunca tive hipótese de ir lá com a caninha e dar uma chacotada. É. Pois há uma espécie de batedores, não é? Que utilizam. Sim, basta com um pauzinho ou com uma caninha da E há, Índia pequenina e e há- e elas há- caem. e há também quem faça o retirar gomos laterais, não é? Sim. Há brindilhas de maio que têm 5 gomos, salvo erro, e há quem tire logo 2 gomos. Mas Logo isso, no inverno. lá está, devido aos incidentes que a cultura tem, não sei se será a boa estratégia para já. Claro. Isso será uma boa estratégia, se calhar, quando ele estiver coberto, porque você pode estar a fazer um serviço que está garantido. Sim. Sim, isso é verdade. Tem de aumentar os custos de mão de obra, portanto tem que ter alguma garantia adicional, senão Sim. o risco de perda é maior. Qual a produtividade média interanual de 1 hectare de cerejeiras? Depende. Sim. Depende, no sistema que eu tenho no vaso anda à volta dos 7 toneladas hectare. Por isso, eu agora estou a instalar um novo plantio no sistema intensivo e penso que atingirei entre as 15 a 18 toneladas. Esta entrelinha dos 4 metros não é muito larga? E lá fora fazem com menos. O alemão tinha 4, Sim. mas o italiano tinha um bocadinho menos, 3 e pouco. Sim. Mas é assim, eu optei por fazer por 4, porque depois ela começa a armar ali um bocadinho e você meio de um lado mais meio do outro fica 3, não é? Sim. E depois começa a faltar ali área no meio. As árvores também precisam de arejar um bocadinho, as máquinas passarem, e quer dizer, optou-se por essa densidade de plantação.
Porque estes porta-enxertos que têm, não é? O Gisela são ananicantes. Sim, são semi-ananicantes, sim. Okay. O 5 é ananicante e o Gisele 6 é semi-ananicante. Portanto, estava a dizer, portanto, que no vaso que faz 7 toneladas por hectare e neste novo sistema... Penso que hei de rondar entre 15 a 18 toneladas a hectare. Quando é que chegará à plena produção, né, nesta nova plantação? Elas já vão produzir este ano. Foram enxertadas, sim, elas foram enxertadas e expulsaram ano passado, já tenho lá produção este ano. Quer dizer, pouca, mas tenho lá alguma já, porque já se vê lá gomos florais e já vou ter produção. Optou-se também por comprar porta-enxertos e enxertar no local, plantá-los, protegê-los com canudos e enxertá-los no local, porque devido ao custo da instalação ser tão alto, reduzir um bocadinho ao custo das plantas. Foi uma experiência e andar a enxertar 3.000 árvores é dose. Sim, é preciso saber, não é? Ter algum know-how, porque senão depois o que acontece é que também passa 3 ou 4 anos a enxertar até conseguir... Mas pode-se enxertar no ano de plantio, passado 2 ou 3 meses, que foi... Okay. Eu não consegui, porque entrou logo a campanha, mas enxertei em agosto e depois as que não pegaram enxertei em fevereiro. Ou seja, ele já está quase todo... tenho lá árvores de 2 metros. Mas entre colocar o porta-enxerto e chegar à plena produção, precisa de quantos anos? Demora mais um ano, sim. Em princípio, demora mais um ano a 2 a dar produção, enquanto que vindo as árvores feitas e com gomos, que muitas vezes as árvores vêm de fora e vêm sem gomos, e os gomos fazem muita falta. Claro que vindo de fora, ao segundo ano, um porta-enxerto ananicante ou semi-ananicante está a produzir. Sim, mas a plena produção é preciso sempre, não é? 4, 5 anos. Não precisa de tanto. Ao fim de 3 anos está em plena produção um porta-enxerto semi-ananicante, ananicante. Eu tenho lá o ensaio que fiz em 2015 e aquilo carrega. Ai, Jesus! Sim, claro. Sim, acredito. Já tenho que fazer poda porque senão, para controlar calibres, porque senão não dá. Claro. Que tecnologias utiliza para controlar o vigor das árvores? O vigor das árvores não tem tecnologia, é através da poda. Não, ok. E qual o sistema de condução que mais gosta? Eu já vi todos os sistemas de condução ao vivo. Sim. E experimentei o Drapo Marchand, o ensaio que lá está instalado em 2015, Gisele 6 na qualidade Santina, é um Drapo Marchand. Vi-o em Itália instalado. Gostei do que vi na Alemanha, que é o eixo revestido, mas é assim, temos que pensar que quanto mais alto tiverem as árvores, vou ter outro custo, ou seja, o custo de uma plataforma para a apanha. E então eu optei pelo Dupont Marchand por causa de ter menos intervenções de poda e o custo da apanha ser mais baixo, ou seja, eu não vou precisar de uma plataforma, as pessoas apanham do chão. Não. Tem proteção com plástico ou rede em alguma parte do seu pomar? Para já não tenho nenhuma proteção. E quais as vantagens e inconvenientes da aplicação destas tecnologias? Prefere plástico ou prefere rede? É assim, o plástico é preciso para a chuva, mas é preciso que a tela da chuva garanta também que não passe o granizo. E aí temos que ver qual é este. Eu ainda não tenho orçamento, porque quem me forneceu a estrutura vertical fez-me um orçamento para a cobertura, mas eu disse-lhe que só ia instalar agora a estrutura vertical e futuramente ia instalar a cobertura, porque há muitos sistemas de proteção. E é preciso que o sistema que eu vá instalar me garanta a proteção do granizo e a chuva, não me garanta só a chuva, porque se o plástico não aguentar as pedras, que às vezes são grandes, então, não é? Porque uma estrutura de cobertura
para 1 hectare e 600 estão orçamentado em 85 mil. Fora a estrutura vertical, que já ronda os 18 mil sem aplicação. E transporte. Sim, sim, claro. Mas o que me dizem é que quando que a cobertura é com plástico, que dá alguma precocidade, ou seja, para a mesma variedade que ela vai amadurecer uma semana, 10 dias antes, mas também, Sim, que gera problemas de que faz fruta mais mole. faz fruta mais mole, porque o sistema que eu sei onde se está a referir, o sistema que eles tinham lá instalado era todo isolado, ou seja, não tinha arejamento. A cobertura tem que ter arejamento, as cerejeiras têm que respirar, e eles cobriram na totalidade, desde o cimo aos pés das cerejeiras, ou seja, aquilo fez lá uma umidade, e a umidade que fez levou até ao rachamento das cerejas. Ok. Como controla as infestantes nas linhas das plantas? Eu posso lhe dizer que o pomar novo foi instalado em 2019 e até ao momento eu ainda não apliquei herbicida, porque tenho medo que o herbicida dê cabo das plantas. Controlo com corte de roçadeira. Não colocou tela? Não. Comprei, mas não apliquei. Mas tem rega Joguei pelo contra seguro, tenho medo. Mas Porque é assim, aquelas raízes andam mais à superfície e sim. tenho medo que o herbicida me vá estragar as árvores. Ok. E a roçadora não lhe toca Não, tem os protetores. Eu acho que tenho uma fotografia na apresentação com a plantação, uns canudos brancos. Sim. Normalmente, quando eu tenho tempo, eu mando as senhoras tirar a erva à volta do canudo para eles chegarem ali e limparem com melhor facilidade. Quando não tenho tempo, o senhor limpa assim. Olha, ele ainda andou a limpar lá esta semana para eu aplicar adubo. E depois também já se tornam especialistas Não, e aquilo vai fazendo caminha, não é? Vai subindo a matéria orgânica, vai protegendo das erosões do solo, claro. E por aí adiante. E corta quantas vezes por ano? Eu acho que ano passado chamei lá uma equipa de bombeiros 4 vezes. Pois, cálculo, claro. Pois porque as primaveras chuvosas como têm estado, isto e se calhar este ano vai pelo mesmo caminho porque há muita umidade. Claro, claro. Na sua perspectiva, qual é o futuro da fileira da cerejeira? Se apostarmos na qualidade, terá futuro. Se continuarmos como até aqui, a nossa zona está a ser ultrapassada por outras zonas, mesmo a nível nacional. Mas acha que as outras zonas estão assim muito à frente? Já se vê em certas zonas novos plantios, novas formas de condução, novas formas de pensar, que não se vê, por exemplo, aqui. Sim, certo. Mas eu digo isto porque eu acho também que há uma forte aposta dos poderes políticos regionais nessas regiões, ou seja, que fazem um investimento muito grande. Sim, e acabam por criar um impacto mediático e no mercado significativo, não é? Um deles que faleceu há pouco tempo, investiu muito na produção lá abaixo no fundão. Aliás, ele até veio cá acima divulgar o que estavam a falar, que era o Paulo Águas. Sim, claro. Aliás, eles estão abertos a passar o conhecimento. Se calhar nós aqui não estamos tão receptivos quanto isso. Olha, que nesse aspecto da minha experiência não me parece que lá seja melhor do que aí. Não sei, eu já houve há uma data de anos e experiências aqui na zona com novas qualidades e novos porta-enxertos, e a pessoa que na altura testou aqui diz que a zona não avançou, ficou igual. Por alguma razão é.
Sim, mas certo, mas isso é uma verdade. Claro que a região lá tem maior extensão de plantação, não é? Portanto, E quanto a maior terra o é número, diferente, não sim, é? mas quanto maior o número de agricultores, de players, também mais fácil que apareçam bons exemplos, não é? Sim, Quanto mais tradicional é uma região e, portanto, e que não apareçam pessoas a entrarem de novo com ideias fora da caixa e dispostas a correr riscos, também não há exemplos de sucesso que ajudem os outros a mudar, não é? Portanto, é preciso também. Eu acho que o tempo passar, porque a cereja, na minha perspectiva, tem um aspecto muito importante, é que é uma cultura rentável, não é? Quando é minimamente bem feita. Tem, sim, tem margem, não é? Repare, se estivermos a falar em sim. maçãs ou em peras, para se ter rentabilidade já é preciso dominar muito bem a tecnologia, já ter produtividades muito elevadas, ter um Mas acesso. nós ainda não estamos aí, ainda não dominamos a prática, nem as práticas, nem as tecnologias. E eu acho que temos que investir muito e ensaiar, investigar, passar o que sai desses resultados para os produtores que querem receber, porque há produtores que não querem. Claro, claro. Sim, mas eu acho que as coisas que estão a acontecer, que vão acontecer, não que é aquilo que gostávamos, não é? Mas eu acho que as coisas que estão a mudar, há aí um grupo operacional sobre a cereja, portanto, a fazer conhecimento, a transmitir, portanto, Eu também tenho um ensaio, sim, além do meu que fiz, está lá instalado o ensaio do INEAV, certo. que está a testar porta-enxertos. Portanto, há exemplos de coisas que se estão a fazer, não é? Agora, os resultados é que Sim, demoram mas o seu tempo. quem é que paga esse custo? Sou eu. Fui eu que os instalei, sou eu que vou montar a estrutura, sou eu que Claro, trato mas, deles, não é? sim, Quando mas, isso havia de estar na parte do Estado, não é? Na claro, parte. mas sabe que aí só temos duas opções, não é? Que é ou fazemos, pagando os custos, ou não fazemos, não é? E depois, ou praticamos o principal desporto nacional, que é dizer mal, para se não disser mal de alguma coisa 3 vezes por dia, não fico Mas é satisfeito. assim, o ensaio está lá, eu também tenho interesse em saber o que é Claro, que se dá para melhor aqui, não é? claro. Avançando aqui nas questões, quanto tempo de prateleira se consegue obter com as suas cerejas? 8 a 10 dias em cima do balcão, não precisa de ir para o frio. Mas se for ao frio, consegue incrementar o número de dias de É assim, se conservação? levar o choque térmico, sim. 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 A cereja, para se aguentar mais, deve levar um choque térmico para arrefecer. Muito embora a minha cereja não é apanhada nas horas de calor. Eu faço apanha entre as 6 da manhã até às 10h30 ou 11. Quando eu vejo que a temperatura já está a subir muito, já não apanho cereja. Porque é assim, a cereja que se apanha das 11 da manhã até às 4 da tarde já sai quente. Você, quando for a despejar o balde para a embalar, o balde já ressoa, e mesmo já não sai, o pendúculo não sai, já demora mais a apanhar. As pessoas não são rentáveis a partir dessa altura. Como é que organiza a sua colheita? Portanto, colhe para baldes e depois dos baldes vira para as caixas dos 2 quilos? É assim, eu consigo saber quem é que apanha, quantos baldes apanha e o que está a apanhar. Chega ao embalamento, eu sei que o número 1 me apanhou cerejas rachadas, ou me apanhou cerejas mais pequeninas para o balde que havia de ser bom. E depois chamou a atenção, tive que o controlar, porque é assim, eu não consigo estar no embalamento, não consigo estar na apanha e não consigo estar no transporte ao mesmo tempo. Com quantas pessoas trabalha no campo e no armazém? No armazém normalmente estão 3 senhoras a embalar. Normalmente sou eu que faço a pesagem e ponho na palete na hora da saída. Quando elas não têm tempo, quando não há muita cereja, depende, entre 10 a 12 no campo. Mas é assim, cheguei à conclusão que quantos mais são, pior. Ou aquilo anda bem controlado ou não vale a pena. Mas tem um encarregado, não é? No campo É para. nada, nada disso. Não, é Carregada sou eu. autocontrole. Não tenho uma pessoa a quem dá maior Não, isso responsabilidade. É cada um quem tem. telefona e diz: olha, veja, vê aí o número 1, pá.
Ou a número 1 está muito arrachado a chegar cá. E a 3, para que isto nesta cada última um tem o seu número e põe no balde. E se os números não aparecerem, eles não puseram. Eu já sei que o número X não andou a pôr no balde de propósito, porque eu sei mais ou menos a média da apanha daquele senhor ou daquela senhora, de uns dias para os outros. Claro. Os que não puserem número não recebem aquela hora. Não, só me falta agora aplicar o desconto, que é quando é a próxima etapa. Nós aqui nos Kiwis, o que fazemos é recebemos as pessoas, começam a trabalhar e as que são menos produtivas, prescindimos delas ao fim de 1 hora ou 2. E depois o resto continua. Afina logo, porque percebe que as coisas têm controle. Sim, 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 sim. Ora bem, quanto custa produzir 1 quilo de cerejas? Depende. 1 euro, 1,5 euro, depende do ano. Sim. Porque logo na apanha fica 50 e depois ainda na apanha com embalamento, não é? Sim. Depois ainda é o custo da caixa, do transporte e dos produtos. Claro. Por isso tem que se vender a cereja bem vendida acima de 2,5 euros, 3, para se pagar esse custo, senão não dá. Claro. Mas já viu, por exemplo, que diferença de preço teria se, por exemplo, passasse a entregar numa organização de produtores? Ou seja, normalmente a organização de produtores dá a caixa, assume os custos, por aí fora. Não sei até que ponto conseguem, por exemplo, eu falo nas organizações de produtores, mas também há pessoal que se queixa das organizações. Ficava com menos trabalho. Não é? Eu tenho que gerir o transporte, tenho que gerir as caixas, tenho que gerir isso tudo, não é? E se calhar essa parte já ficava para eles, eu já me dedicava mais a fundo a outras áreas. Claro, da minha experiência, o que eu tenho visto é que quando as pessoas conseguem integrar a produção com a comercialização, ou seja, conseguem ter alguma capacidade organizativa para fazer ambas as funções ao mesmo tempo, que é mais interessante o resultado da atividade. Isto é, produzir só e ter alguém especializado a comercializar-se só é muito interessante se tiver produtividades e perfil de qualidade que o mercado quer trocar por euros, produtividades elevadas e dimensão de atividade que no fundo ajuda a suportar o negócio, não é? Eu já tive essa experiência, eu inicialmente não vendia diretamente, eu comecei por vender para um retalhista aqui perto, não é? Aprendi muito, sim senhora, aprendi muito com eles, só que assim não dava. Era produção de rico para venda de pobre. Claro, pronto, esse é um dos aspectos que quando a rentabilidade é limitada ou apertada na produção, muitas vezes o produtor precisa de incorporar a rentabilidade da comercialização. Porque não me podem pagar a mim o mesmo preço de cereja que pagam a um que só vai lá vê-las na altura da apanha. Claro. Pois é, tal questão do pagamento pela qualidade. E o pagamento é feito todo igual, não é? Claro, pois é isso, não é diferenciado. Claro. Próxima questão. Quais os apoios mais adequados que a PAC 2030 lhe poderia conceder? Olha, eu acho que, aliás, quando fui à Itália, foi um engenheiro que está na fiscalização dos projetos e disse: Portugal está muito longe de ter linhas que apoiem o investimento de um custo de pomar destes. Por isso, a reconversão em pomar cerejeiras intensivo ou super intensivo não financia, por isso é que eu optei por não dar 10 euros por uma árvore e dar 2,5 euros para um porta-enxerto para tentar controlar ali a rúbrica onde metem as árvores, a rega e a estrutura de suporte, não é? Sim, tudo é assim.
das contas que temos feito sobre rentabilidade, tanto investimentos e custos de produção, isto tem muito a ver, na minha perspectiva, com a questão da produtividade que se consegue obter, não é? Sim, Quando se começa a somar essas infraestruturas do sistema de suporte, não é? Portanto, sim. as árvores, quando estamos em semi-ananicantes ou ananicantes, têm que ter postes e arames que não caem, não é? Tem que ter um sistema de suporte, sim. Tem que ter o sistema de rega, tem que ter as mobilizações, portanto, a preparação de terreno, a fertilização, a rega, a infraestrutura. Depois é preciso alguma dimensão, não é preciso muita, mas alguma dimensão da atividade e, sobretudo, produtividade para conseguir rentabilizar o negócio, não é? Sim, por isso é que eu estou à espera do que ela vai dar, mas também tem a parte que está em produção, que são 4 hectares e pouco, que vai contrabalançando uma coisa com a outra. Sim, das contas que temos feito, eu creio que é necessário haver pelo menos 40% de subsídios ao investimento para um produtor que trabalhe bem, que já consegue rentabilizar. Claro que se for 50% ou 60%, melhor seria, não é? Mas também temos que ser realistas sobre os fundos e sobre a sua aplicação, não é? Sim, mas é assim, um hectare de cereal instalado desta maneira, que o custo de instalação por hectare ronda os 80, 100 mil euros, nós não temos no PDR essa comparticipação, quer dizer, teremos o custo 40% ou 50%, mas do valor que eles atribuem ao custo dessa rúbrica. Claro, mas, não, sim, mas eu disse 40% do investimento, não disse Sim. 40% do investimento elegível considerado por eles, porque na realidade o que acontece é que estão a dar 20 e poucos por cento, não é? Ou menos, porque fica muito elevada a instalação de um pomar. Pois, porque tem toda uma tecnologia que não é Por apoiada. exemplo, o vaso fica mesmo para ser coberto, fica muito mais baixo o custo de investimento. Claro. Qual a variedade de cereja mais valorizada pelo mercado? Eu acho que elas são todas as minhas. Sim. São, Claro. mas é assim, tenho um cliente que gosta, as do calibre grande, gosta, por exemplo, da Smith, a Sambreste, e a Celeste, por exemplo, a Lapin, por aí adiante, a Córdia, que também a tenho no meu pomar, desde que elas tenham calibre, elas normalmente são todas boas. Ok. Mas consegue valorizar mais no início da campanha, ou no meio, ou no fim? Eu, como já começo em 20 e pouco de maio, Sim. já os meus colegas começaram ali um mês antes, quer dizer, já começo ali no pico e depois entra o fundão começa a sair cereja em força nessa altura. Ou seja, se eu tiver cereja de qualidade, consigo manter um preço razoável que me cubra os custos de produção e que fica algum para voltar a investir no ano seguinte e continuar a atividade. Se não, só na cereja tardia. Claro, não, por isso é que eu fiz a pergunta, porque A partida, sim. eu tinha a ideia que o 20 de maio ou 20 de junho que... Sim, só a partir mais ou menos do 20 de junho e depois de passarem aqueles 2 feriados que calha sempre ali no junho. Pois, a ideia que eu tinha era que quem produz nesta altura tem que ser mesmo muito bom, além de ter uma resistência psicológica muito grande, não é? Sim. Tem que trabalhar bem e com uma grande resistência psicológica, não é? Em que época do ano, meses, faz as podas nas cerejeiras e quantas horas leva cada poda por hectare? E assim, daquilo que eu tenho testado, a época melhor para fazer podas é pós a apanha. Entre ali, eu acho que pus num slide, entre ali julho e agosto, é assim, se o tempo for muito quente entre agosto e setembro, as árvores devem estar com a força da seiva. Porquê? Para depois cicatrizar os cortes.
Normalmente os cortes são pincelados com uma pasta de cobre. Eu acho que também pus uma fotografia, penso eu. Sim. Com uma pasta de cobre, pronto, para eliminar qualquer bactéria. Não é, a poda nunca é feita com chuva, não faço poda de chuva, nem com as árvores úmidas, não faço poda nem tratamentos, não faço, não executo. Okay. Quando, por exemplo, eu executei no verão após a apanha, mas ainda não a executei toda, estou a fazer agora alguma. Mas só consigo fazer a partir quando a seiva começa a circular. Ou seja, só tenho um mês para fazer, entre 15 de fevereiro a 15 de março, antes da floração. E o número de horas por hectare, consegue dar uma ideia? Não? Sei lá. Para aí. Eu podava 4 hectares, talvez 4 homens uma semana. 2, 3 homens uma semana. Não gosto de andar muita gente a podar. Sim. Eu gosto de andar pouca gente a podar e eu por trás a ver os cortes. Ok. Portanto, 4 pessoas uma semana, portanto, uma semana são 40 horas, são 160 horas. E depois anda sempre uma pessoa a pincelar os cortes com cobre. Ok, mais 40 horas. 200 horas. Ok. Tem sido difícil, engenheiro, desculpe. Nada, pelo amor de Deus. Relativamente à poda, tem sido difícil arranjar pessoas que saibam podar da maneira que me ensinaram. E por isso é que eu gosto de acompanhar a poda e não gosto de muita gente. Sim, mas isso da minha experiência, o melhor é arranjar inexperientes na agricultura. Fazem aquilo que lhes mandamos fazer e pronto, e aí as coisas correm bem, não é? Sim. A próxima questão pergunta o que é o cancro e como é provocado. O cancro pode ser provocado de várias maneiras. Pode vir já nas árvores, pode vir da terra, pode vir de lesões. Pronto, normalmente ele aparece ou no tronco ou aparece entre o ligamento do bravo com a qualidade. Do ensaio que eu lá tenho feito em 2015, as árvores que vieram todas com cancro. Foi preciso 2 anos seguidos limpar aquilo com uma navalha de enxertia até ao são e pincelar com cobre. Fazer aplicações de fustil de alumínio, quer à árvore, quer ao solo. Okay. Consegui corrigir. Ótimo, excelente. Que apoios tem dado o poder autárquico local à produção de cerejas? Nenhum. Aqui a nível do meu município, nenhum. Quais os compassos mais adequados para os porta-enxertos e variedades que tem? O pomar que lá está instalado está a 3x5. Está em vaso, tem o porta-enxerto Colt e máximo 14. Tem diversas variedades. Eu tenho lá instaladas 14 variedades. Consegue identificar? Tem-nas todas identificadas? Todas. Está espetacular, dou-lhes parabéns. Foi um trabalho que tentei fazer no primeiro e no segundo ano, através do professor Alberto Santos, através do engenheiro Simões e através da Ser Mouros. Ok. Do ponto de vista de porta-enxertos, aposta só nesses que tem ou conhece? Estou a apostar noutros, agora estou a apostar no Gisele 6 e no Gisele 5. Sim, mas além do Gisele 6 e Gisele 5 não tenho outro. Okay. Tenho do pomar antigo, da parte velha, máximo Colt e máximo 14. Ok. E nas variedades, o que é que aposta agora? É assim, há qualidades, para mim, são qualidades, por exemplo, uma tardia, uma lapã, sei lá, uma precoce, uma celeste,
sei lá, de média estação é as que eles chamam, se calhar, de polpa mole, uma Smith, é só que ela fica rija, parecem batatas. Isso aí já é boa tecnologia, já é bom trabalho. Não parece pedra, como dizia o engenheiro da Sermouros. Sim, mas isso aí já é preciso saber, já não é para qualquer um. Não é preciso saber, é preciso ter brilho naquilo que se faz e fazer com gosto. Saber fazer bem, porque é assim, tudo por onde eu tenho, tudo que eu tenho feito e as várias vertentes que eu tenho seguido, eu gosto do que faço, fazer bem. Senão não faço. Claro. Eu não sou formada nesta área, muito entanto, eu faço uma luta constante na procura de formação, na procura de informação, e pronto, tenho encontrado pessoas que me dão assistência, pessoas que me dão informação, têm sido abertas muitas portas, tenho aberto para os meus colegas que estão interessados em investir, tenho ido ao Fundão com produtores, ainda fui aqui há dias lá ao Fundão outra vez, com um que quer instalar cerejeiras em Mirandela, quer dizer, a gente vai ganhando com isto tudo. Sim, é esse o caminho, não é? É o caminho do diálogo, de aprender com os outros, não é? De ver pormenores que os outros têm e que nós podemos aplicar, não é? Portanto, a tecnologia mais adequada é um somatório de pormenores aplicados à realidade que temos dentro da nossa exploração, não é? Portanto, e a única maneira de lá chegar é visitar muito e falar com muita gente, não é? Mas temos que visitar. Eu acho que o que nos falta em relação ao que eu vi lá fora é experiência e ensaios, porque eles ensaiam porta-enxertos e ensaiam dentro daqueles porta-enxertos as qualidades. E nós não temos cá isso, para saber o que é que se dá melhor naquele local, qual é o porta-enxerto, qual é a qualidade, não é? Qual é o tipo de poda, o sistema de condução, qual é a poda que eu devo aplicar, porque consoante o sistema de condução, assim eu faço uma determinada poda, e acho que isso é um caminho e uma luta muito grande. Sim, mas é assim, da minha experiência na fileira do kiwi, claro, o trabalho que se fez foi ir lá fora por todo o mundo e ver o que é que os outros fazem. E depois tentar, com o que se via lá fora, extrapolar para a nossa realidade. E pronto, e depois, claro que em algumas das tecnologias as coisas não funcionaram, mas na grande parte funcionaram. E, portanto, eu acho que se podem queimar etapas e que não precisamos de estar a experimentar tudo. Claro que isso seria o ideal, mas na vida não há ideais, há realidades, não é? Portanto, nós temos que gerir com a realidade que temos, com as infraestruturas que temos do ponto de vista de experimentação no país. Não somos um país rico, portanto, temos a obrigação de racionalizar os meios, não é? Portanto, eu nesse aspecto gosto muito dos italianos. Os italianos vão por esse mundo fora, veem o que é que os outros investigam e colocam no terreno e adaptam com excelentes resultados. Sim. Eu adoro, vejo o caso, por exemplo, da macieira em França, investiga-se muito e os italianos produzem muito, e bem. Muito bem. Eu acho que nós também... E um preço melhor, mais bem pago. Claro, eles também fazem pela vida, porque eles dedicam-se ao negócio e tentam perceber, não é? Perceber o negócio, a economia de escala, o domínio dos fatores de produção, não é? Que adubações faz ao solo? Espalha os fertilizantes sobre o terreno ou aplica-os em fertirrigação? É assim, eu normalmente tenho feito análises com frequência, normalmente todos os anos, ou faço ao solo e às folhas. Ao solo eu meto o calcário, porque é assim, nós vamos metendo o calcário, mas a produção consome muito. E ele tem que se ir mantendo, tem que se ir deitando com regularidade. Eu consegui corrigir o pH, porque eu tinha pH na ronda dos 4 e pouco. Eu estou com pHs na ordem dos 6. Na parte nova eu já tenho pHs com 6,5 e 7. Eu num ano espalhei 2 vezes calcário na parte nova, porque quando fiz a plantação, mas quando fui fazer a sementeira do trevo, o pH não estava ideal e eu tive que comprar calcário em pó
para ser mais rápida a atuação e espalhar antes da sementeira do trevo. Eu começo por espalhar a estrume em outubro, novembro, calcário, dezembro, janeiro, boro ao solo e depois adubo. Mas faz fertirrigação ou... Sim, depois faço fertirrigação na parte que tenho regada, na parte velha não a tenho toda ainda a rega. Está a ser também adaptada para rega. Também tem ido aos poucos. Faço fertirrigação também. Ok. Próxima questão. Como controla a drosófila Suzuki? É um bocadinho difícil de controlar a drosófila, porque é assim, aquilo tem um intervalo de eficácia do produto e tem intervalo de segurança da apanha. E você tem que respeitar o intervalo de segurança para ir apanhar as cerejas. E se houver ali uma descida de temperatura, porque ela atua entre temperaturas amenas, ela ataca. Se o prazo de eficácia do produto já não está dentro do intervalo, ela ataca, porque a drosófaga não está no pomar, a drosófaga está fora do pomar e ataca na altura que mais apetite a cereja capta o apetite, a cor da cereja, porque à volta do meu pomar há mato e há cerejais que não são tratados. E eu estou ali no meio, levo com tudo. E não faz captura massiva? Também, já testei. Sim. Mas cheguei à conclusão, ou eu meto as garrafas, que optei por pôr, tenho muitas garrafas de Coca-Cola com rótulo vermelho, fiz uns furinhos e metemos o líquido, o vinho branco com açúcar e vinagre de maçã. E espalhava pelo pomar, mas isso tem que ser metido fora do pomar ou no contorno do pomar, porque ela não está no pomar, ela não vive no pomar, ela vive fora do pomar. Veio cá um canadiano, e teve em Resende e teve na OTAD e explicou isso. A gente deve fazer a captura massiva, mas fora do pomar, à volta do pomar e nos espaços onde, no mato e assim. Porque depois no próprio mato há amoras silvestres, elas gostam muito da amora silvestres, tudo que seja vermelhinho elas atacam. Ok, obrigado. Quanto lhe custa plantar 1 hectare de cerejeiras? Eu plantei aquele hectare todo com mão de obra à mão, sim. Rondou aí os 1000 euros. 3000 árvores. Sim. Sim, mas depois soma o sistema de rega, soma Isso a já foi à estrutura parte. do horto, Mas o plantio só, o plantio, porque Sim, assim, sim. optei por plantar à mão e não porque eles podiam ser plantados com a máquina que faz o plantio das videiras. Mas eu optei por plantar à mão porque assim, a máquina vai e planta e não vê se tem por baixo raízes mortas. E como eu tinha lá cerejeiras instaladas, quando a gente ia plantar, tudo que vinha com a covinha, a gente tirava para o lado. E pronto. E mesmo assim, morreram 16 plantas em 3000. Isso não é significativo, não é? Pronto, mas Até também só havia 2 pessoas que plantavam, as outras faziam o resto, porque só aquelas 2 é que plantavam, mais ninguém plantava. Claro. Qual a sua opinião sobre as novas variedades de cerejeiras? É assim, estou a testá-las. Sim. Estou a testá-las também no meu pomar, tenho lá uma linha das novas qualidades. Estou a testá-las, estou a ver. A Royal Tioga está em plena floração agora. Tenho lá, por exemplo, uma delas, a Royal Tioga. Estou a testá-las a ver o que elas dão. Porque é assim que me adianta eu instalar qualidades se não sei como é que ela ali se dá, como é que ela se adapta, o que ela produz. Sim, claro. Quais as maiores dificuldades que sente na produção de cerejas?
ter os produtos certos na hora certa, que muitas vezes aqui na zona não há e é preciso mandá-los vir de fora. Não. Entendo. Faz mobilizações de solo? Não, não faço. Não, porque tenho semeei e trevo. Mesmo a parte velha tem trevo. E Claro. semeei e trevo não faço mobilização de solo. Quantos metros cúbicos de água gasta por dia e por hectare no pico do verão? Sei lá, isso anda à volta um depósito. Eu consumo um depósito por dia de 530 metros cúbicos. Ok. Um depósito por dia de 530 metros cúbicos em quantos hectares? Em 4 de regadio. Só 4. que 1.6 é intensivo e o outro é vaso. Mas não, os vegetadores levam menos para baixo, sim. Sim, claro. Sim, mas é significativo. É É acima dos 100 metros significativo cúbicos. em termos de água e de luz. Sim, claro, claro. Portanto, já, pergunta aqui da regularidade das análises de sol e de folhas, já disse que faz todos os anos. Fazem que épocas do ano? Da folha faço ali em. Ela havia de ser feita ali no princípio de maio. Sim. Se é assim, já fiz também, faço em maio. Se eu tiver que corrigir rapidamente, vir alguma carência que me salte à vista e que eu queira saber, que tenha dúvidas, faço logo em maio. Se não, faço em junho, julho, porque é assim, é importante fazer a análise da folha se a gente quiser atuar na própria campanha, porque que deve ser o essencial, e não fazer a recolha das folhas em julho ou agosto, como é sugerido, porque assim só vai atuar para a campanha seguinte. Certo, eu concordo consigo. Também noto o progresso em relação à disponibilização de dados das análises a nível nacional. Demoravam muito a disponibilizar os dados e agora em poucos dias disponibilizam os dados, porque eu de folha chegava a mandar para fora. Claro. Tem tido problemas com doenças do lenho? Não. Não. Ok. O que mais a satisfaz na produção de cerejas? Ter uma produção de boa qualidade e que chegue ao fim da campanha e que diga assim, valeu a pena trabalhar de sol a sol. O que falta para que os produtores da região se organizem? Acho que não vão lá, porque eu já tentei, Hã? eu já Tem, tentei isso. tem que tentar mais. Vão lá. Não tenho tempo para tudo. A primeira coisa que tem para que exista a mudança é que temos de acreditar que a mudança vai ter resultado. Não? Sim, por isso é que eu acredito no investimento que estou a fazer e no projeto que estou a executar, não é? Claro. Claro que tenho por detrás pessoas que me vão incentivando. Então, como é que está isso? Já fez aquilo ou aquilo outro, não Claro. é? Porque a gente às vezes desmolariza, não é? Vai abaixo. Claro. E às vezes surgem problemas que a gente não estava a pensar que ocorreriam, não é? Claro. O que faz para ajudar ao crescimento dos frutos através das adubações foliares? Olha, eles se levarem cálcio ao solo e calcário, é meio caminho andado para aumento do fruto. E depois fazendo uma aplicação de cálcio via foliar também com algas, também é meio caminho andado. Qual o melhor adubo para a cultura da cereja? Eu só utilizo adubos básicos. Sim. Adubos simples, não é? Sim, Superfosfatos, sulfato de sim, potássio, sulfato de magnésio, sim. MAP, MKP, MKP. Super 18, boro, Ora, calcário, ok. Ok, eu nitrato acho que estamos. na Fertirrega nitrato de cálcio, Sim. nitrato de magnésio, porque a cultura da cereja às vezes é muito déficit em magnésio. É. Pois, sulfato de magnésio ajuda imenso, não é? Quer ao sol, quer Não, eu ao solo sulfato de magnésio está na altura de o deitar e na rega nitrato. É. Ok.
Mas o nitrato não lhe vai promover muito vigor? Depende da Sim. quantidade que você injete e da altura que você vai injetar. É que a ideia que eu tinha é que, pronto, que do ponto de vista de adubações na parte final, que o azoto que iria promover o vigor. Mas eu não sou especialista na cultura, portanto. O ensaio que lá fiz para ter projeção de ramos, fazia de 8 em 8 dias adubos que tivesse uma componente de nitrato. Ia diversificando nitrato de cálcio, nitrato de magnésio, o MAP, que é fosfato monopotássico. Né? Pronto, ia diversificando e claro, para ter resultados, e tem-se. Claro. Tem-se, porque houve um ano onde eu estou a experimentar que já fui tarde e depois não consegui ter o que queria. Pois, são aquelas aprendizagens em que pagamos conta. Vamos aprendendo com os erros. Os erros não, e com o pagamento das faturas por nós, para essas é que custam mais. Margarida Oliveira, gostei muito de estar consigo esta hora e meia. Aprendi imenso. Creio que também. Não se ria, que é uma grande verdade. A sua experiência é única e fica aqui o testemunho vivo de alguém que praticamente faz milagres na produção dentro de uma região, não é? Tento fazer por isso. E os milagres são trabalho, não é? Dedicação, esforço, como diz o sol a sol. Sim, sim. Eu faço poda, faço enxertia, faço adubação, faço tudo. O pessoal não anda lá sem mim, não deixo lá o pessoal a fazer. Porque claro. Senão quando chego não está como eu mandei fazer. Claro. É isto que nós procuramos neste tipo de eventos, nos agromíticos, a trazer pessoas com massa crítica, que tenham experiência, que aceitem expô-la e que aceitem responder às perguntas dos participantes. Nós continuaremos na próxima quinta-feira com um novo agromeeting que será sobre a cultura da macieira. Será conferencista Rui Maia de Souza do INIA, portanto um dos maiores especialistas nacionais na matéria. E portanto, até lá, despeço-me de todos. Agradeço mais uma vez à Margarida Oliveira ter que agradeço o nosso convite. E espero que contribua, que muitos jovens entrem na cultura da cerejeira em qualidade. Pode ter a certeza que contribui, porque a cerejeira é uma cultura rentável e o combustível das atividades agrícolas é a rentabilidade. E, portanto, quanto a isso contribuirá certamente, porque transmitiu-nos muito conhecimento, muita experiência, muitos pormenores da atividade que fazem toda a diferença. Obrigado a todos e a todas. Tenham uma boa noite, saúde e até à próxima quinta-feira. Obrigada. Obrigado. Com licença.